Ouvidoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Espírito Santo apresenta resultados de atuação do ano de 2012. Confira. 2.145. Esse é o número de registros dentre sugestões, elogios e reclamações que chegaram à Ouvidoria Judiciária do Tribunal de Justiça do Espírito Santo no ano de 2012. De todos esses registros efetuados, menos de 50 ainda estão ativos, aguardando o cumprimento de diligências solicitadas. Para você ter uma noção da extensa atividade da Ouvidoria Judiciária, no ano de 2012 foram recebidos 2.145 registros. De e-mails chegaram à ouvidoria um total de 9.821. Esta é a primeira e principal preocupação que nós temos. Eu sempre recomendei aos meus servidores e sempre que procurado, nós temos essa preocupação diariamente no sentido de não deixar qualquer das reclamações ou solicitações, orientações, o que for que vier para a ouvidoria, o cidadão terá a sua resposta. Inclusive, eu tenho determinado e tenho recomendado transparência total nessas informações, tanto em relação àqueles contra quem as reclamações são dirigidas, sejam magistrados ou servidores, e também o retorno, o feedback que deve ser dado àquele que fez a reclamação, para que ele tenha ciência e acompanhe todas as providências que foram tomadas pelo ouvidor ou recomendadas, o encaminhamento a qualquer órgão do tribunal, ele pode fazer esse segmento, esse acompanhamento. Uma curiosidade em todo esse trabalho da Ouvidoria Judiciária é que os capixabas acreditam que o Tribunal de Justiça seja também responsável por outros órgãos que integram o sistema de justiça no Espírito Santo. Muitas mensagens são relativas a pedidos de consultas diversas e orientação sobre andamento de processos ou assuntos de competência de outros órgãos, como prefeituras, Ordem dos Advogados do Brasil, Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça, entre outros. A ouvidoria ela funciona como um órgão de contato com a população, do Tribunal da Justiça, do Poder Judiciário com a população. É um canal de comunicação muito importante em que as queixas, as reclamações, as dúvidas, tudo isso, elogios, que agora tem vindo alguns elogios, eu estou dizendo elogios assim de um modo geral, para a atuação do Poder Judiciário. A ouvidoria é esse canal de comunicação, esta ponte importante entre o Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário, melhor dizendo, e o cidadão. Porque muitas vezes o cidadão ele vai a uma vara, vai a uma comarca, ele muitas vezes é mal recebido, ele não tem a resposta adequada, então ele procura a ouvidoria. Para ter acesso à Ouvidoria Judiciária, basta entrar no site do Poder Judiciário Capixaba no endereço www.tjs.jus.br. Na página inicial, clicar no menu Ouvidoria e preencher o formulário número 6. Ou entrar em contato pelo telefone 0800 970 2442. A ligação é gratuita. A Ouvidoria Judiciária fica no prédio da Corregedoria Geral da Justiça. Novidade para proteger a mulher vítima de violência doméstica. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo se prepara para fornecer o botão do pânico. Confira no quadro Justiça em Foco. Março é o mês da mulher. Muito o que se comemorar se levarmos em conta o espaço conquistado no mercado de trabalho, no esporte e na administração pública, por exemplo. Mas, diante do problema social que enfrentamos, as comemorações dão lugar à triste realidade de violência doméstica. Ficava muito marcada, e para poder eu trabalhar, eu sair de casa e no supermercado, eu tinha que colocar bota, eu tinha que colocar calça comprida, eu sempre, minha vida inteira, tinha roupa tipo cacharel, aquelas roupas que vêm até em cima no pescoço, né, e de manga comprida. Então sempre usei manga comprida, bota, era meia preta, era no sol, mas estava eu de meia preta porque ficava muito roxa.
Um estudo realizado pelo DIEESE mostra que 43% das brasileiras já sofreram violência doméstica. Além disso, 6 em cada 10 brasileiros conhecem alguma mulher que foi vítima desse tipo de violência. Diante desse quadro, mulheres que convivem com o pesadelo de serem agredidas, violentadas e ameaçadas até a morte ganharam, em 2012, uma Coordenadoria Estadual de Combate à Violência Doméstica e Familiar. O trabalho em conjunto com outras instituições é para identificar mecanismos de defesa da mulher. No momento que nós assumimos a coordenadoria, nós apresentamos um programa chamado Jus Mulher. E esse programa, ele é composto de algumas metas. Dentre elas, o Centro Integrado da Mulher, que é o CIM. Por que o CIM? Porque exatamente ele ia minimizar aquela dor que a mulher já vem vitimada, fragilizada. E tem que passar por tantos lugares. Nós achamos que essa peregrinação ia, às vezes, até a mulher desistir no meio do caminho, às vezes no início. Dada o cansaço, o desgaste, o consumo, enfim, até oneroso para muitas mulheres que têm pouco recurso financeiro. E nós, pensando em todos esses percalços aí, que nós achamos que o SIM seria a solução. E o SIM veio exatamente a responder esses anseios das mulheres, onde lá ela pode encontrar a polícia para as ocorrências, encontrar o juiz com a vara, o promotor, pode encontrar toda a estrutura. A violência contra a mulher é tão preocupante que somente no ano de 2012 foram abertos mais de 7.000 boletins de ocorrência e 3.607 mulheres solicitaram medidas protetivas na Grande Vitória. Se a punição concedida ao agressor muitas vezes não resolve o problema, a tecnologia pode ser utilizada para auxiliar a vítima. E em uma iniciativa inédita do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, as mulheres vão ganhar um dispositivo portátil, o botão do pânico. Todas as mulheres que solicitarem medidas protetivas poderão utilizar o botão do pânico, desde que assinem um documento autorizando a polícia a escutar tudo o que está acontecendo enquanto o socorro está a caminho. E quem já foi vítima acredita na eficiência do dispositivo. Acionaria, principalmente na época que foi feito o afastamento, durante quase um ano, ele me perseguia com carro, ele colocava gente me perseguindo, invadia o meu local de trabalho, a ponto da gente ter que colocar uma porta de ferro. A porta do meu trabalho ficava aberta, mas tinha uma porta de ferro automática, porque ele invadia. Então foi a forma que eu achei, porque ele não aceitava os 500 metros de afastamento. O mecanismo é de fácil utilização. O técnico em mecatrônica Lucas Vieira explica o funcionamento. Acompanhe. Esse funcionamento ele se baseia numa tecnologia GSM. Nós temos aqui um chip de um aparelho celular e esse botão ele manda um comando de SOS, um comando de pânico. Então esse botão aqui, quando você aperta, ele manda um comando para uma central. Nós determinamos aqui um número que ele será discado. Então esse botão, ao apertar, ele vai chamar um número e ao nós atendemos, nós iremos captar o áudio do ambiente onde o aparelho está localizado. E ao mesmo tempo, nós mandamos um comando para ele que ele nos envia as coordenadas geográficas da posição correta. Então com isso nós podemos localizar o aparelho e mandarmos as viaturas, né, fazemos todo o procedimento. A discussão sobre o botão do pânico já chegou às ruas e a TV Justiça Espírito Santo foi conferir a opinião do povo capixaba. Nós, mulheres, apertando ele, teremos várias possibilidades de salvar nossas vidas, de evitar algumas tragédias, de evitar algum acidente grave contra a vida das mulheres, que hoje em dia as mulheres do nosso Brasil estão sofrendo muito por causa da violência. Eu acho uma prevenção que as mulheres estão tendo, né, cujo elas possam se proteger mais dos seus maridos ou com aquelas pessoas que pretendem assim, causar algum mal, né. Eu acho muito importante, porque a mulher, por ser o sexo frágil, seria bom assim, para poder coibir a violência e ajudar mais elas a se defender nessas horas assim, né? Seria muito importante, eu acho. É um pedido de socorro e nós mulheres precisamos, nesse momento, tem que estar socorrendo.
Sobre a matéria que você acabou de assistir, a gente conversa agora com a coordenadora estadual de combate à violência doméstica e familiar do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, doutora Hermínia Azoure. Doutora Hermínia, o botão do pânico, o que ele pode causar de impacto na sociedade capixaba? O botão do pânico, na verdade, é uma grande resposta ao anseio das mulheres que têm a medida protetiva, mas não têm a fiscalização dessa medida, né? Então, pelo que a gente está sentindo da sociedade, é como se fosse um socorro imediato. E o que eu pude observar é que a mulher sai com a medida protetiva, tudo certo. Aí ela fica com aquele papel na mão e se questionando. Sim, e daí? Quem vai fiscalizar se ele aproxima? Se o juíza proibiu a aproximação de 500 metros. E aí, quem vai fiscalizar? A lei é muito boa, mas nesse quesito, ela foi omissa. E é a forma da gente buscar mecanismo, uma das formas é essa, que é inédita e que é barata, mas é eficaz. E esse botão do pânico, a senhora acredita que pode transformar a realidade dessas mulheres vítimas de violência? Eu não só creio, mas eu tenho a convicção de que, observando algumas mulheres que foram vítimas e que, de posse da medida protetiva, elas disseram, se tivesse o botão do pânico, eu não teria passado por isso. Já ouvi isso de algumas mulheres, embora seja tão ainda embrionário a divulgação do botão do pânico. E para implantar esse botão do pânico, a Justiça Capixaba vai procurar parcerias? Como é que vai ser o trabalho? O Tribunal de Justiça, através do presidente vereador Pedro Ferrosa, ele já propôs uma parceria com a Prefeitura de Vitória, que vai ser o piloto. Correto? Então, dentro dessa parceria, vai trabalhar com a Secretaria de Cidadania, aí todas as demais secretarias, né? Onde no SIM terá também o Centro Integrado da Mulher, e esse botão do pânico vai ser já implantado na capital. Já tem até uma central que vai ser monitorada pelos guardas municipais, com todo o aparato. E é claro que o botão do pânico não vai ser entregue de qualquer forma. Às vezes a sociedade fica questionando, mas como? Se a mulher apertar várias vezes. Não é assim. Quando o juiz é quem vai aferir, o juiz é quem vai discernir qual a mulher que realmente está necessitando do botão do pânico, né? No momento que ele fizer essa avaliação, ele concede a medida protetiva, a juíza consegue, e imediatamente o botão vai junto da medida protetiva, ela assina um termo de que ela irá manipular de uma forma responsável, e aquele botão do pânico é uma segurança para ela, e não uma coisa que ela vai ter que acionar indiscriminadamente. E a senhora citou aí a iniciativa do SIM. A senhora acredita que esse botão do pânico é mais um adereço a essa iniciativa? Com certeza. O botão do pânico é um plus, né? É um adereço ao Centro Integrado. Porque dali do Centro Integrado que sai a medida protetiva, né? E quando a mulher tem essa medida, vê que está sendo descumprida, ela imediatamente vai procurar o Centro Integrado para comunicar de que ela precisa desse mecanismo, desse adereço, desse botão do pânico. Aí volta o juiz que já está no Centro Integrado, onde o juiz vai disponibilizar, dependendo da circunstância, dependendo do caso, porque cada caso é um caso, né? E, em regra, nós temos estatísticas aí de mulheres com medidas protetivas e que tiveram a vida ceifada por falta exatamente disso que nós tanto clamamos, que é a fiscalização dessa medida protetiva. E a senhora acredita que com o funcionamento do botão do pânico, a lei vai ser melhor aplicada? Com certeza. No meu entender, pela experiência que nós temos acompanhado e temos visto, a aplicabilidade da lei é exatamente essa criação desses mecanismos, né? A lei, eu costumo dizer, a lei é boa, mas tem que ter a aplicabilidade dela, tem também que ser eficaz. Mas a eficácia da aplicabilidade vem da criação de mecanismo. E esse botão do pânico é um mecanismo que veio junto com a lei para ajudá-la na aplicabilidade dela. Termina aqui mais uma edição do Repercussão da Semana. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Justiça Espírito Santo, cidadania e transparência para você.